bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ler Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12. Fala que Jesus escolhe seus 12 apóstolos. Então aqui no versículo 12 diz assim: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12 a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, o que me chamou a atenção aqui, nesse versículo, foi que ocorreu que naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Sempre que Jesus ele tinha uma decisão para tomar, ele se retirava. Jesus ele tinha de extrema importância, gente. Para o próprio Filho de Deus encarnado, a oração era a perfeita comunhão com o Pai. Por isso, Jesus frequentemente se dedicava a longos períodos de oração, muitas vezes em jejum, especialmente quando precisava tomar uma decisão importante. O fato de Jesus dar tanta atenção a esse diálogo com Deus deve nos servir de inspiração. Jesus passou aquela noite inteira em oração e ao raiar do dia saiu para escolher, segundo a vontade soberana do Pai, aqueles discípulos que cada qual com a sua contribuição seriam responsáveis pelos alicerces da igreja. Tarefa que desde o início foi distribuída a um grupo de cristãos e não exclusivamente a uma pessoa. Jesus aqui, ele tinha que escolher pessoas para trabalhar com ele, para auxiliar ele. Por isso que ele escolheu 12. Mas desses 12 aqui, gente, a maioria deles era pescador. Jesus não escolhe preguiçoso, tanto que eu já fiz um devocional aqui que eu falei sobre isso, né? Aonde Deus manda ir ter com a formiga o preguiçoso, aonde o reino de Deus, gente, ele é conquistado por esforço. Eu preciso orar, meditar na palavra, oração, intimidade. Se Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele se retirava para orar. Jesus ficava horas. Aqui ele entrou à madrugada, a noite inteira ele ficou em oração, para que o Espírito Santo lhe desse a direção de escolher aquelas pessoas direcionados conforme a vontade do Pai. E assim nós devemos fazer. Tudo aquilo que tem na nossa vida, decisões que nós vamos tomar, nós precisamos orar. Colocar diante do Senhor o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, Pai, o que eu vou fazer? Me dá a direção, me mostra. As pessoas não têm esse hábito. Jesus aqui nos mostrou que ele tinha essa intimidade, de que é necessário ter essa intimidade com Deus, ter esta vida de oração, para que a gente possa receber as respostas, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, igual o devocional anterior, quando Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele disse: entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, porque o Pai que está em secreto, ele te vê, e o Pai que está em secreto, ele te ouve, e ele sabe aquilo que você quer mesmo antes de você pedir. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabia o que Jesus queria, mas ele queria que o filho tivesse ali, em oração, em comunhão, pedindo direção. Jesus conversou com o Pai a madrugada inteira. Eu acredito que ele nem viu a hora passar, porque quando a gente começa a orar,
A gente nem vê a hora passar. Quando você vê, você já orou meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, e você não vê a hora passar. Quando você está ali, envolvido na presença de Deus, quando você está envolvido na presença do Senhor, buscando a Deus, tendo aquele relacionamento, você não vê a hora passar. Você quer ficar mais. Você quer ficar mais. E o Senhor quer isso. Ele quer que você tenha intimidade. Ele quer que você coloque para Ele aquilo que você precisa. Isso é orar. Não é vãs repetições. É orar. Dizer, Senhor, eu estou passando por esse deserto, mas eu sei que Tu é comigo. Pai, se levantou tal problema aqui na minha casa, mas me dá a direção, Espírito Santo, do que eu devo fazer. Porque eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que a do Senhor, Pai, o Senhor já está fazendo. O Senhor está me dando direção, o Senhor está me instruindo, o Senhor está me direcionando. E o Espírito Santo de Deus, Ele me guia. O Senhor vai me dar a espada, a palavra para vencer essa batalha, Pai. Eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor é a própria guerra e o Senhor já está guerreando essa guerra em nome de Jesus. É assim que você deve fazer. E aqui, gente, em Mateus 18:3, diz: se não vos transformardes e não vos tornardes como crianças, né? O que quer dizer a palavra? Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. E ali ele foi falando para os discípulos. Por quê? Nós devemos ser como crianças, gente, mas não sermos infantis. Algumas pessoas, elas relutam em agir de forma emocional porque a consideram uma atitude infantil. No entanto, existe uma diferença entre ser infantil e ser como crianças. Ser infantil é ser imaturo e recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser como as crianças é assumir responsabilidade e ao mesmo tempo ser capaz de entregar-se às emoções. Jesus atribuía uma grande importância ao fato de sermos como crianças. Ser infantil exige pouco esforço, mas é preciso força para nos abrirmos às emoções como fazem as crianças. Jesus sempre teve uma noção muito clara dos limites e permaneceu consciente das consequências das suas ações, mas tinha coragem de entregar-se às suas emoções. E isso fazia com que as pessoas se sentissem próximas a ele, enquanto o seu senso de responsabilidade confiável as fazia sentir-se seguras em sua presença. Por que você acha que aquelas pessoas levavam os enfermos até Jesus para serem curados? Porque Jesus demonstrava amor, ele demonstrava compaixão por aquelas pessoas, ele se movia, a própria palavra diz que ele se movia de grande compaixão. Ele não conseguiu despedir aquela multidão quando era noite e eles estavam num lugar deserto. Ele disse, não, vamos alimentar. Os discípulos disseram, mestre, dá tchau para eles, né? Vamos dizer assim, despede eles e manda eles ir para algum lugar para eles comprarem comida e para dormir. E Jesus disse, não, já era tarde, nós vamos alimentar. Quantos pães tem? Eles disseram 5 pães e 2 peixes, então traz aqui. Ele abençoou, deu graças, mandou que os discípulos sentassem as pessoas nas graminhas ali na relva, em grupos de 100, de 50. Foram partindo o pão e o pão foi se multiplicando, os peixinhos também. Juntaram 12 cestos. Então Jesus, ele mostrou os seus sentimentos, as suas emoções, né? Ontem até no estudo bíblico, né? Uma das nossas irmãs disse assim, que tinham perguntado para uma criança que havia andado em uma roda gigante, se ela tinha gostado. Ela disse, não gostei. E perguntaram, por que você não gostou? Porque ela é muito lenta. A criança, ela é sincera. Ela fala se ela gosta, se ela não gostou, se está feio, se está bonito. Ela é sincera.
Então, isso, gente, é agir como criança, não ser infantil. Infantil é a pessoa que não assume os seus erros, não assume as suas responsabilidades. Mas nós precisamos nos colocar diante do Pai, ter o coração sensível ao Espírito de Deus, ser movidos de íntima compaixão. Jesus, ele passava confiança às pessoas, por isso elas procuravam Jesus. Ele demonstrava o amor que ele sentia por elas, tanto que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para que eles sejam curados, a alma seja curada, para que o coração fosse curado, para que as emoções fossem curadas. Jesus veio para essas pessoas que eram enfermas físicas e espiritualmente, pessoas que eram cegas espirituais, coxos, mancos espirituais também. Tem pessoas que andam mancando espiritualmente, não conseguem sair do lugar, andam tropeçando. Por quê? Porque não tem intimidade, não tem vida de oração. Aí diz: eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas não tiram tempo para meditar, não tiram tempo para orar, não buscam Jesus. Aqui a palavra fala que ele se voltava para Deus, e muitas vezes em jejum, em consagração, em intimidade. Jesus, ele estava ali desprovido do seu eu, para ser cheio da graça do Pai, para receber do Pai. E o que nós fazemos? Aqui ele ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, sozinho. Atravessou toda a noite em oração a Deus, e no outro dia ele foi lá escolher os 12 e designou eles como os seus apóstolos, como seus discípulos que estavam ali aprendendo com Jesus para fazer o mesmo. Quando Jesus os designou para ir às aldeias circunvizinhas, a curar os enfermos, expulsar o demônio, curar as pessoas, Jesus estava ensinando eles, instruindo eles a fazer o que ele estava ensinando, a palavra que cura, que liberta, que transforma. Jesus disse o quê? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. E vocês já estão limpos pela palavra que vos é enxertada, plantada. A palavra que vai nos purificando. Eu já vi pessoas que já foram mães de santo, está na igreja e nunca manifestaram, porque ouviram a palavra, foram libertas, elas entenderam que elas não deveriam mais ser os cavalinhos do diabo, porque o que o diabo diz? O meu cavalo, ele monta, ele desce naquela pessoa e diz: o meu cavalo. É assim que o diabo chama aquelas pessoas que cedem lá o espaço no seu corpo para eles chegarem, o cavalo. Olha o que eles chamam a pessoa, meu cavalo, né? É muito triste isso, eu sei disso, gente, eu participei dessas coisas, né? Só nunca recebi, mas a gente foi criado assim, mas glória a Deus que Jesus nos tirou dessa cegueira, desse engano, dessa mentira, aonde nunca recebemos nada, aonde nós só vimos o mover de Deus nas nossas vidas no momento em que a minha mãe foi para a igreja, depois uma foi indo, outra foi, a outra também, e Deus foi trabalhando, aí nós conseguimos ver o agir do Senhor. Mas antes, gente, Satanás não dá nada para ninguém, tanto que se uma pessoa vai fazer um trabalho para ser curada, o que o pai de santo, a mãe de santo diz? Se você não acredita, eu não vou fazer. Por quê? A pessoa fica crendo, não, aquele trabalho vai dar certo, já deu, eu já tô curado. Ela, pela fé dela, ela é curada, não é o trabalho, porque quem coloca a enfermidade é o diabo, é o próprio demônio que a pessoa vai lá e paga para curar ela. Aí aparentemente, né, ela tá curada, ela vai lá, ela agradece, ela leva uma oferenda, ela leva um presentinho, sendo que foi a fé dela que curou ela.
Foi através da fé que ela foi curada. Não foi o trabalho que curou, porque o diabo tira a enfermidade de um lugar porque foi ele que botou. Aparentemente a pessoa está curada, ele vai lá e bota em outro, e é assim que funciona, é assim que as coisas funcionam. Quando você vai no lugar, a pessoa joga a carta, ela sempre fala as mesmas coisas. Ah, tem uma mulher aqui que tá de olho no teu marido, ah, tem tal coisa aqui, e a pessoa, mas é verdade, pois é, a pessoa começa a concordar, aquela pessoa vai falando, porque o diabo, gente, ele sabe aonde ele está agindo, ele está falando daquilo que ele faz, e a pessoa acredita, porque ele é o pai da mentira. Jesus disse, ele é mentiroso desde o início, ele é o pai da mentira, por isso que quem mente é filho de quem? Do diabo. Por isso que a pessoa deve se libertar da mentira. Ah, mas foi só uma mentirinha, irmã. Não, é só omitir. É mentira. Mentirinha, mentirão, meia mentira. É mentira. E a pessoa que mente, gente, ela dá espaço para quem? Jesus disse, não deis lugar ao diabo. Então, às vezes a pessoa acha que é uma coisinha inocente. Não, eu não vou contar isso pro meu marido. Não, eu vou esconder essa blusinha lá. Se ele perguntar, eu vou dizer que eu já tinha faz tempo. E é ali que o diabo entra. As raposinhas é que minam a vinha, não é as raposas, são as pequenininhas que sobem na vinha e vão pegando as uvas, vão estragando os cachos. Não é a grande. A grande só pega ali embaixo onde ela alcança, mas as pequenininhas vão lá. E muita gente precisa tirar as raposinhas da sua vida, do seu casamento, do seu coração, da sua mente. As raposinhas, gente, é que destroem. As más conversações corrompem os bons costumes. Não deem ouvidos a Satanás. Fiquem com aquilo que está na palavra de Deus. Ouça a palavra. Se aconselhe com uma pessoa da sua confiança, que é uma pessoa de confiança, que você vai falar e ela não vai espalhar para todo mundo. Ela vai sentar numa mesa, vai rir, vai falar, ah, fulana. Não. É uma pessoa de confiança, para ser tua confidente, para você confessar os teus pecados uns aos outros, para orar e serem curados. Então você precisa ter uma pessoa da tua confiança para confessar os teus pecados, para confessar as tuas culpas, para colocar, ser sincero, ter esse coração de criança, reconhecer o teu erro. A criança, você pergunta, você quebrou? Quebrei. Você fez? Fiz. Ela fala. Quem é que fez tal coisa? Eles ficam assim, quem fez? Fui eu. Falam encabulados, às vezes porque sabem que vão ganhar um castigo, ou vão ganhar uma varadinha, uma chinelada, mas elas contam, né? Quem é que fez isso aqui? Elas baixam a cabeça, porque elas ficam com vergonha, fui eu. Então fale para Deus. Fale para o Senhor, Senhor, eu fiz tal coisa. Eu errei. E quando você tiver que conversar com uma pessoa, diga para ela, eu fiz tal coisa, eu errei, me desculpe. É admitir. Ser infantil, a pessoa usa muitas vezes de infantilidade para encobrir os seus erros, para não assumir, para não ser responsável pelas coisas. Ela usa aquilo ali como uma fuga. Mas nós precisamos, como filhos do Senhor, colocar os nossos sentimentos, colocar aquilo que está dentro do nosso coração para fora, colocar para o Senhor. Jesus ali, ele se retirava para orar. Você acha que Jesus não dizia, Pai, me dá a direção? Qual desses homens eu vou escolher para ser meus 12? Meus discípulos, Senhor. Aqueles que vão ficar aqui, que vão edificar, que vão abrir igrejas, que vão continuar levando o evangelho quando eu for. Não era uma escolha fácil, não era. Era uma decisão bem difícil. Eram 12 pessoas que Jesus tinha que escolher entre vários. Ele tinha que escolher apenas 12. Ele comissionou aqueles 12 para seguir com o seu trabalho, para fundar igrejas, para ir pregar o evangelho em
todos eles foram mortos pregando a palavra. Todos eles. Teve uns que foram decapitados, teve uns que foram pregados de cabeça para baixo e por aí foram, gente. Eles pagaram o preço. Por isso que Deus deu a direção para Jesus. Você vai escolher esse, meu filho. Porque eles iriam permanecer firmes até o fim. Paulo, ele foi escolhido depois. Paulo não tinha sido escolhido ali como um dos 12, né? Mas Paulo foi escolhido depois. E Paulo pregou a palavra, pagou o preço. E ele pregou o evangelho. Onde Paulo foi, ele foi ousado. Paulo era colérico. Paulo falava na lata, como se diz. Paulo não fazia rodeios. O Paulo chegava e dizia: cuide isso, não faça isso. Movido pelo Espírito Santo, Paulo nos alerta. Paulo é aquele que exorta, que puxa a orelha, que é usado pelo Espírito Santo para dizer: igreja, não façam isso, tal pessoa fez isso e aconteceu isso. Então, na palavra nós somos alertados. Paulo escreveu cartas ali para várias igrejas, para vários povos, dizendo: abandone a idolatria, não vá pela religiosidade, abandone isso, não cometa isso. Quando ele diz: Timóteo, segue os ensinamentos da tua avó Lloyd, da tua mãe. Tiago, né? Ele foi dando instruções para cada um dos seus discípulos, para cada um daqueles que estavam ali com Paulo, até mesmo para os próprios discípulos, né? Paulo dava direção, ele ia ter com eles, eles tinham comunhão, eles ficavam um tempo juntos, aprendendo. Então nós precisamos orar, às vezes nos reunir em oração, interceder, orar uns pelos outros, como manda a palavra, orando incessantemente uns pelos outros. Após estar revestido e vestido de toda a armadura, é oração, gente. É através da oração que nós nos blindamos e que a armadura funciona. Se eu só vestir, se o soldado só vestir e ele foi para frente de batalha, sem uma espada, sem um escudo, sem uma lança, sem uma arma, ele vai fazer o quê? Ele vai perder a batalha, ele vai ser morto. E é isso que vai acontecer. É oração que nos coloca de pé. É oração, gente, que nos dá força. É através da intimidade com Deus. É ali que o Senhor nos coloca de pé. É através da sua palavra, é através da oração que nós temos sustentação. Quando Jesus se retirou para o Getsêmani para orar, ele estava em aflição, porque ele sabia o que ia acontecer na cruz. Ele foi orar. Pediu para os discípulos: vigiem comigo. Quando ele voltou de lá, encontrou todo mundo dormindo 3 vezes. E ele disse: vocês não conseguem vigiar comigo uma só hora. E quantas vezes, gente, nós fazemos isso? Nem 1 hora a gente consegue orar. Nem meia hora a gente tira para orar. Mas quer a bênção. Mas quer resposta. Senhor, eu quero milagre. Ai, Jesus, fala comigo. Mas é 10, 15 minutinhos, quando muito. É algo para a gente refletir. O Espírito Santo aqui me deu um puxão. Quando eu li isso aqui, atravessou toda a noite em oração. E logo ao nascer do dia, ele não foi dormir. Ele convocou seus discípulos e escolheu entre eles 12, a quem também como designou como apóstolos. Ele não foi dormir. Ele amanheceu o dia, ele foi lá fazer aquilo que ele tinha orado e recebeu a direção do alto ali a noite toda. Então, depois que a gente ora, a gente não pode baixar a guarda. Eu não posso cochilar, gente. Eu tenho que permanecer firme ali. Deus me deu a direção, eu vou fazer. Não é amanhã. Se Deus te disse faça, é agora. Não é amanhã, não é depois. Jesus saiu dali e foi tomar a decisão que Deus havia mandado. Agora eu vou escolher os 12. Agora eu já orei. Agora eu já falei contigo, Pai. Agora tu já me deu a direção. Então agora eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. É assim. É simples assim.
Não é algo difícil. Oração, gente, não é algo de outro mundo, não é aquela coisa ensaiada. Ai, Senhor, não. É algo espontâneo, sincero, como uma criança. Fale, Pai, obrigada. Obrigada por cuidar de mim. Obrigado pelo livramento, por me dar um colo, por falar comigo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem provido na minha vida todos os dias. O Senhor tem cuidado da minha casa. É orar, é ser sincero e dizer, Pai, hoje aconteceu tal coisa no meu trabalho que aquilo me incomodou. Pai, isso roubou minha paz, Senhor. Isso me deu uma aflição, mas me dá uma palavra, eu quero paz ao meu coração. Isso é orar, gente. É ser sincero, é conversar. É como se você estivesse numa mesa ali, sentado, conversando com o teu pai, com a tua mãe, conversando com eles, tomando aquele café, conversando. É assim, converse, fale com ele. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, que elas sejam sacudidas por esta palavra, Pai. Que o Espírito Santo venha mover o coração delas, para que elas aprendam a orar, para que elas entrem no secreto, que elas fechem a porta do seu aposento, que elas aprendam a ter intimidade contigo no secreto, Pai. Porque o Senhor ouve. Que o Senhor dê a resposta de cada oração, Pai, de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que têm ouvido esta palavra. Que o Senhor venha direcionar cada um deles, que eles se posicionem como homens e mulheres de Deus, que eles busquem a direção do alto, que eles tenham intimidade contigo, oração, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, renovar as forças. Eu não sei as lutas que eles estão enfrentando, mas Tu sabes, Senhor. Alimenta eles e prove a vitória para cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, grandiosamente.